Então, hoje, como eu falei, a ideia é a gente apresentar um pouco sobre as oportunidades, perspectivas com relação à Web3, certo? Falando um pouquinho sobre mim, acho que a Ariane deu uma breve introdução, só para me apresentar, né? Enfim, nativo digital, trabalho como pesquisador, consultor, tenho minha carreira desenvolvida aí na área de marketing. Comecei no Brasil há quase 10 anos atrás, e hoje eu sou Head Marketing da Niftify. A Niftify é uma plataforma que ajuda empresas, startups ou empresas mais tradicionais a entender esse mundo da Web3, do metaverso, e oferecer soluções tecnológicas para essas empresas. Como? Dentro de uma lógica no-code, que a gente chama. Então, qualquer empresa que tem esse interesse de lançar uma coleção NFT, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que tem interesse em lançar algum tipo de lógica dentro da Web3, a gente oferece essa plataforma para que pessoas, mesmo com conhecimento muito incipiente, elas consigam lançar suas soluções dentro desse contexto. Então, hoje a minha atuação dentro da Niftify é coordenar e liderar todos esses esforços de marketing dentro desse contexto. E também atuo como Web3 Advisor, então eu ajudo empresas e startups que querem entender um pouco mais sobre esse contexto a lançarem também os seus produtos, a entrarem em contato com potenciais comunidades. Então, eu trabalho nessa parte de consultoria também com projetos específicos. Tenho aí essa experiência junto com pequenas e médias empresas, startups, empresas da Fortune 500. Tenho minha formação na Unicamp, fiz também uma especialização na Inova Business Schools em economia criativa, e esse ano também, no início do ano, eu finalizei o meu mestrado em International Marketing Brand Management, né, Marketing Internacional e Gestão de Marca, na Suécia. A Ariane falou Suíça, é muito comum confundir, porque é bem diferente, mas foi na Lund University na Suécia, que eu também tive uma especialização depois com foco em Luxury Fashion Business na França, né? Gosto de futevôlei, meio difícil encontrar pessoal para jogar aqui, mas tem dado certo. Jogar nos finais de semana. Também não consegui trazer minha bateria do Brasil, mas aí eu tenho um equipamento aqui, estou aprendendo um pouquinho a fazer beatmaking para compensar um pouco desses hobbies. Aqui algumas empresas que eu já trabalhei, em projetos voltados para Web3, mas também em projetos voltados para marketing. Então, mostrando aqui um pouquinho do meu track record. Um pouquinho aqui de início, né, antes da gente começar de fato o conteúdo. Foi bem legal toda essa introdução aí da professora Alessandra, da Ariane, mas é interessante que eu já vou trazer o que vem da minha opinião e que eu compartilho também com alguns colegas que estão imersos nesse contexto de metaverso e de Web3, que atualmente não existe especialista em Web3 e digo além também, não existe um especialista, um expert em metaverso. O que existem são pessoas que têm conhecimento prático, têm experiência com projetos realizados nessas áreas, tem skin in the game, que é o conceito de estar colocando ali o esforço, estar investindo nesse mercado, tá dando a cara para bater, tá construindo algo. Então, isso, no caso, é o que a gente tem hoje, essas pessoas que hoje podem falar sobre o assunto e compartilhar sobre o assunto, mas sempre numa posição de aprendizado. Então, hoje eu também me coloco aqui como uma posição de aprendizado daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu tenho visto no mercado, e como eu falei, sempre aprendendo diariamente. Então, esse primeiro aviso, né, que sempre que alguém dentro desse mercado se colocar como especialista, como expert, eu dou um warning aí, né, uma bandeira vermelha que a gente fala, né, uma red flag, que é bom rever, né, porque não existe, de fato, um expert dentro desse contexto atualmente. O que existe são pessoas com essa experiência prática. Esse aprendizado é constante e mútuo. A gente tem esse conceito de do your own research, então faça sua própria pesquisa. Então, o que eu estou falando aqui também é com base no meu aprendizado, no que eu tenho vivido, mas eu sempre faço esse convite e é muito importante, na verdade é fundamental. Todos vocês aí que estão assistindo,
Se gostou de alguma coisa que eu falei, se interessou por alguma coisa que eu falei, vai atrás disso e pesquisa também para criar esse repertório, né, do conhecimento. Até para discordar de algo que eu falei, porque isso também é muito comum, como a gente está tendo esse constante aprendizado. Pô, li aqui, li de outras fontes, criei com base no que eu tenho visto do mercado, eu discordo desse ponto de vista do Thiago. O que é maravilhoso, porque é assim que a gente constrói o conhecimento, certo? E a Web3, né, assim como o metaverso, também exige paixão por inovação, mas também esse senso crítico. Como é algo muito novo, a gente sempre vai ver coisas pipocando por aí, mas não quer dizer que tudo seja bom. Então, como essa inovação ela é bem recente, é muito importante ter esse senso crítico para saber o que é de qualidade, o que não é de qualidade, e os perigos também de se aprofundar cada vez mais dentro desse contexto. Como eu falei, né, algo novo, então tem muitos aproveitadores também querendo vender essa imagem de que é uma oportunidade fácil, alguma coisa dentro desse sentido. Então, o que eu vou tentar fazer hoje aqui é desmistificar o que é a Web3, apresentar essas oportunidades atuais e futuras, falar um pouquinho desse contexto do marketing dentro da Web3 Metaverso, também conectando com essa área de Big Data, de Analytics, qual que é a importância disso dentro desse contexto. E também plantar essa sementinha para quem quiser entrar aí na toca do coelho, que a gente costuma dizer dentro aí do Web3, porque sempre que você vê alguma coisa relacionada a isso, é importante que a gente investigue, vá a fundo, e quando você gosta, você se interessa, você, enfim, vai acabar passando horas e horas pesquisando, lendo e interagindo dentro desse contexto. Então, quando eu falo rabbit hole, na verdade é essa toca do coelho, que é uma expressão típica do Web3. Eu peço desculpas também, muitas das vezes eu vou usar alguns termos em inglês, porque realmente as conversas dentro desse contexto, enfim, elas estão acontecendo em um nível global, então muitos dos termos acabam sendo em inglês. Por sorte, a gente tem muita pessoa boa aqui no Brasil construindo projetos, sendo também falando sobre Web3 e estão trazendo essa educação para o Brasil. Tenho tentado compartilhar também na medida do possível, mas enfim, depois posso deixar nomes aí de pessoas incríveis que eu me inspiro, que vocês também podem seguir para acompanhar esse conteúdo. Trazendo aqui o que é essa Web3 que o Thiago está falando, né? É importante fazer uma distinção do que é Web3 e o que é Web 3.0, para quem aí tem um pouco mais de conhecimento nessa parte de desenvolvimento da internet, da tecnologia, né? Então, a Web 3.0, na verdade, a primeira vez que ela foi mencionada foi ainda no final do século passado, né, pelo Tim Berners-Lee, foi um inventor da internet, e ele trouxe esse contexto de Web 3.0 para falar de um momento em que toda a informação disponível nessa internet, né, que estava inventando, ela fosse processada por máquinas. E essas máquinas seriam cada vez mais avançadas, né? Então, naquela época, ele já estava falando de um momento no futuro onde toda essa informação disponível nessa internet fosse processada não por humanos, mas por máquinas, que é um pouco do que a gente tem visto hoje. Obviamente, as máquinas são no meio, né? Então, elas processam essas informações e a gente que está do outro lado acaba também interpretando elas. Mas esse foi o contexto inicial e o conceito inicial de Web 3.0. E aí a Web3 em si, ela é um outro conceito que está linkado ao Web 3.0, mas não são a mesma coisa. E a Web3 ela fala sobre segurança de dados, escalabilidade, ela traz muito essa questão de ownership, então de você ser proprietário dos seus dados, do seu projeto, de tudo aquilo que você faz nessa internet. E também da privacidade. Você tem essa propriedade, você sabe o que está sendo compartilhado, qual a informação está sendo compartilhada sua. Gavin Wood, ele é o fundador do Ethereum e da Polkadot. O Ethereum é uma das principais blockchains hoje. Blockchain é um sistema que basicamente é a base de tudo que vai estar dentro da Web3. E ele disse, né, que ele que veio com esse tema de Web3, na verdade,
que esse termo ele significa uma visão da web onde serviços não são hospedados por uma única provedora, né? Mas sim por algoritmos que, de certa forma, são hospedados por todos. Então, traz essa questão de ownership, de descentralização, que vocês vão ouvir muito. Então, a ideia é que todo participante desse ecossistema, certo? Contribua para que também receba uma fatia desse serviço final. Então, todo mundo desse ecossistema é responsável pela qualidade do serviço. Então, quanto mais pessoas quanto mais pessoa esse ecossistema tem construindo, trazendo novas soluções, desenvolvendo novas aplicações, melhor esse serviço vai ser no final. Então, isso é uma construção de qualidade conjunta, assim por dizer, né? Então, nesse caso, né, nessa visão, ninguém tem uma vantagem sobre ninguém, né? Isso é obviamente, uma visão um pouco utópica, mas esse é o conceito que, dentro das comunidades, a gente tenta trazer. Então, quando a gente tem uma Amazon e o eBay, esses provedores, eles sempre vão ter um poder absoluto quando eles fornecem um serviço. Então, eu, como Thiago, eu não consigo entrar ali na Amazon e começar a construir com base neles para que falar assim, o Thiago está sendo responsável pela qualidade desse serviço e está conseguindo ter uma participação no serviço final, né? Não consigo, porque é uma solução centralizada. Mas quando a gente fala de Web3, a gente está falando de soluções descentralizadas, que todo mundo participando desse ecossistema consegue contribuir com essa fatia final do serviço. Conforme eu falei, né, vai ter algumas coisas aqui que basicamente uma introdução. Então, o meu convite, de novo, é que se vocês se interessarem também, entrem na Toca do Coelho e também pesquisem sobre os conceitos que mais chamarem a atenção. Falando aqui, né, sobre o que é essa Web 1, Web 2 e a Web 3 no final. Então, o que eu tento trazer dentro disso que eu acabei de falar é que ali nos anos 90, né, a Web 1 foi quando foi criada a internet, né? As informações eram estáticas, os links eram bem simples, hardware e páginas de internet eram bem básicas, e a gente começou essa economia da informação, né? Então, era sempre nesse contexto, leitura e apenas leitura. Ali no início dos anos 2000, a gente teve o começo do desenvolvimento dessa Web 2, que, na verdade, a gente já estava falando de um desenvolvimento de leitura e criação, então a gente começa aí com essa economia, creator economy, né? Economia dos criadores, economia de plataformas. Então a gente tem a interação social entre usuários, a gente tem o início das redes sociais, a gente tem a informação multiformato, então não é só texto, é vídeo, é foto, enfim, diversas segmentações de dados também dessas pessoas. E a gente tem essa diversidade de hardware e de plataformas. Então, hoje não é só... quando começou esse desenvolvimento, não era só no computador, tem celular, começou nessa parte de integração de outros hardwares também. E quando a gente fala de Web3, a gente está falando sobre leitura, né, criação e ownership, então propriedade. Isso começou assim por volta de 2018. Aí a gente está falando sobre essa questão das redes sociais também, mas essa interação social ela se dá dentro de identidades digitais. A gente tem uma informação mais transparente, a gente tem esse foco em privacidade, em ownership, enfim, essas notícias, todos os acontecimentos por conta das redes sociais que a gente tem acompanhado. Isso é levado muito em consideração quando a gente vê essa evolução para que as pessoas passem a ter mais privacidade e ownership dos seus dados. E aí o hardware e as plataformas elas se tornam mais imersivas. Quando eu falo hardware e plataformas imersivas, a gente está falando diretamente sobre metaverso. E esses dados são descentralizados. E a gente entra na ownership economy. Então, aqui, a partir desse momento, a ideia é que todo mundo contribuindo dentro desse ecossistema da internet, na Web3, seja parte disso, da qualidade do serviço, seja responsável por essa qualidade e também tenha ownership. Então, receba por conta do investimento que você está fazendo de tempo, de bagagem intelectual, enfim, para contribuir dentro desse sistema.
A ideia não é que as grandes plataformas ganhem em cima da sua audiência, por exemplo. A ideia é que você receba por conta da sua audiência. Então, você receba, enfim, não só status, mas também ganhos financeiros em cima disso. E aí, é claro, dentro de todo esse contexto, a gente tem aí um novo playground para o marketing. Dentro da Web 3.0 que eu mencionei, a gente vai ter, enfim, a inteligência artificial, a gente tem o blockchain, que eu já mencionei, a gente tem computação, aí, edge computing, a gente tem um 5G, e aí, dentro disso, a gente tem aqui a interseção sobre blockchain, metaverso, formando a Web 3, e a gente tem essas oportunidades para o marketing. Então, com as tecnologias mais avançadas, a gente tem um crescimento alto de audiência, crescimento rápido também, tem um engajamento maior e as oportunidades de mercado aumentam. Legal, falei muita coisa aqui, mas vocês provavelmente devem ter ouvido já, enfim, criado algumas concepções com relação a alguns termos que são comuns da Web3, como, por exemplo, NFT, que é algo que sempre quando é falado aí, causa bastante discussão, sobre criptomoedas, enfim, Bitcoin, Ethereum, tudo isso faz parte do contexto da Web3. E é importante trazer aqui que isso é muito mais que buzzwords. Então, quando a gente fala sobre isso, na verdade, por que a atenção está sendo voltada cada vez mais para essas buzzwords, né, para dentro do mundo dos negócios? Porque é onde tem uma audiência crescente e muito engajada. Então, se a gente olha nos gráficos de crescimento, de interesse, de adoção de novas audiências, de novos usuários, a Web3 acaba trazendo isso de uma forma muito mais rápida e uma crescente muito grande. Essas novas tecnologias e utilidades são criadas todos os dias, então não é simplesmente algo que foi criado e que não desenvolve mais. Não, se eu tenho um Bitcoin, se eu tenho um Ethereum, dentro desse ecossistema eu posso desenvolver soluções utilizando esses sistemas. Um NFT também tem inúmeras aplicações que podem ser criadas todos os dias e são criadas todos os dias. Tem esse contexto do empoderamento também, então de devolver para o usuário esse poder do conteúdo que ele cria ou da solução que ele cria, e é uma inovação que pode ser aplicada em diversas indústrias também. E aí o que mostra, né, que isso é muito mais que buzzwords, é quando a gente olha onde está sendo investido smart money, onde a gente está sendo investido o dinheiro de todos os grandes fundos de investimento e até das grandes empresas globais. Assim como foi na internet, com todo esse aquecimento do setor da internet, depois da bolha.com no início dos anos 2000, a gente vê que hoje as grandes empresas, esses grandes fundos de investimentos, eles estão investindo, assim, majoritariamente em Web3, soluções para Web3. Foram mais de 20 bilhões de dólares investidos em 2021 e mais de 30 bilhões de dólares investidos apenas no primeiro semestre desse ano. Então, por mais que muitas vezes a gente saiba que o mercado ele tem altos e baixos, os investimentos eles estão majoritariamente ainda indo para essas empresas. Aqui tem alguns gráficos mostrando aí as principais empresas que foram investidas pelas top 100 empresas públicas nos Estados Unidos. Então, a gente vê, por exemplo, o Samsung investindo em diversas soluções, a gente vê Microsoft, Goldman Sachs, enfim, Alphabet com Google, BlackRock, um dos grandes fundos de investimentos, todos olhando para a Web3, e assim como outras empresas, outras marcas também. Falando assim sobre a definição dessas buzzwords, aqui a gente começa a divergir um pouco sobre essas definições, como eu falei, é algo muito incipiente, então por isso que é importante ter essas conversas para a gente criar esse conhecimento compartilhado, certo? Então, dentro do que eu tenho visto, do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho acompanhado no mercado e das soluções que eu tenho encontrado dentro dessa parte de adoção, também desenvolver uma pesquisa sobre isso.
A gente consegue ver diversas definições sobre o que é metaverso, o que são NFTs. Na verdade, não são tão divergentes as definições, da mesma forma não são divergentes com o que são DAOs. Mas dentro do metaverso a gente tem muita divergência sobre essa definição. Essas definições elas estavam sendo complementares, mas não tem um consenso até então. Então, o que eu acabo trazendo como essa definição do metaverso, na verdade, é um momento ou um lugar em que o valor digital ele torna-se igual ou mais valioso ao que o valor físico, integrando diferentes contextos nessa imersão digital. Então, na verdade, essa definição foi feita por um investidor chamado Sean Puri, e eu acho que ela se aplica muito bem ao que a gente tem visto atualmente. Então, a gente pode falar que um metaverso é um Fortnite, é um Roblox, é um Decentraland, sim, são plataformas para criar esses metaversos, mas é um contexto que vai muito além disso, né? Então, se hoje as pessoas colocam dinheiro nessas plataformas, se elas compram coisas nessas plataformas, se elas podem ter um ownership dentro de um contexto descentralizado também, então a gente consegue ver que esse valor digital, né, esse valor dentro do ambiente digital, ele está se equiparando a um valor do ambiente físico, do ambiente real, assim, por se dizer. Se alguém compra uma skin do Fortnite, é a mesma coisa que comprar uma roupa no dia a dia. Então a gente está vendo essa equivalência entre o valor digital e o valor físico. E tem alguns momentos que esse valor digital ele se torna até mais valioso do que o físico. Então, isso também mostra esse advento do metaverso. Então, esse eu acho que é um contexto, é um conceito bem interessante, assim, por se definir. Além disso, também a gente tem os NFTs, que na definição são tokens não fungíveis, enfim, tokens criptográficos únicos que existem dentro de uma blockchain e não podem ser replicados. Esses NFTs também podem representar itens do mundo real, como obras de arte e imóveis. Então, muito comum quando a gente fala sobre NFTs, as pessoas falam, mas é só uma foto. Não. É até engraçado a gente ver isso porque, quando alguém fala isso, porque realmente falta ainda um pouquinho de informação adicional sobre o que é isso. Quando a gente vê uma notícia, um NFT foi vendido por tantos milhões, a gente acaba não entendendo por que vale tudo isso, né? E eu vou tentar mostrar para vocês por que vale tudo isso também. Então, esses NFTs acabam sendo algo que comprova uma autenticidade e e que algum item é único, digital. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo de uma foto digital, uma imagem digital. Eu posso ter várias réplicas dela, assim como uma camiseta de time, por exemplo, eu posso ter várias réplicas dela, que não são originais, certo? Quando eu tenho essa foto, mesmo que ela seja replicada digitalmente, a original é uma só. E o NFT, ele mostra que aquela é a original. E essa original ela pode ser o acesso para você ter vários benefícios, várias utilidades dentro dessa comunidade. Então, isso que é importante definir. Um NFT, ele mostra que aquele arquivo, aquele item digital físico, ele é único dentro da blockchain. E também qualquer pessoa consegue entrar num sistema de blockchain e ver de a quem que aquele item pertence. Então, não é algo privado. Obviamente, não vai ter o nome da pessoa, o endereço da pessoa, mas vai mostrar de quem que é aquela carteira que faz parte daquele item. Então, isso é importante também de definir. As DAOs, elas são organizações autônomas, descentralizadas, que é uma forma emergente de estrutura organizacional, onde não existe um órgão central de governança e os membros compartilham o seu objetivo comum e de melhor interesse da entidade. Isso é muito interessante também nesse contexto de Web3, que a gente vê empresas e marcas surgindo utilizando essa estrutura de DAO, onde a gente não tem um corpo centralizado, assim por se dizer. Trago um exemplo, posso falar mais depois, de uma coleção. Começou com uma coleção de NFT, que dá a você o poder de votar com relação às decisões de um time de futebol. Então, se você tem aquela NFT específica daquele time, a organização por trás dessa coleção adquiriu realmente um time de futebol na Inglaterra
e toda a comunidade que pertence a essa DAO pode votar quais jogadores o time vai comprar, onde que vão ser os investimentos, como que aquele time vai trabalhar melhor o plano para subir de divisões. Então, todas essas decisões elas são tomadas em conjunto dentro desse contexto digital dessa organização autônoma descentralizada, dessa DAO. Então, esse também é um contexto muito interessante, que convido vocês, se interessaram também, a pesquisar um pouco mais a fundo. Falando aqui do cenário atual, né, separando o joio do trigo, quando começou muito com essa história de Web3, muitas das pessoas acabaram focando muito nessa questão de especulação. Então, ainda hoje, o que é natural, né, falar assim, pô, Ethereum, criptomoeda, é só uma opção de investimento de alto risco, mas, como eu falei, é muito mais além disso. Então, especulação não é o foco, né? E a ideia, quando você está construindo algo, esse tipo de solução, não está muito atrelado a essa questão de especulação, né? Você realmente está gerando um valor olhando para o longo prazo. Então, a Web3 ela é um meio e não um fim. Então, quando falam de um NFT, por exemplo, hoje a ideia não é que um NFT ele é um produto por si só. Na verdade, a NFT ele vai ser um meio para você adquirir alguma coisa a mais. Então, você como uma marca, por exemplo, você pode usar um NFT para melhorar a sua lealdade de marca, por exemplo. Para você ter um programa de benefícios. Então, Starbucks, vocês devem ter acompanhado, para quem não acompanhou, Starbucks está colocando em prática, dentro do programa de benefícios, programa de membros deles, um sistema de Web3. Eles não estão mencionando que é Web3, eles não estão falando que são NFTs, mas, na verdade, a tecnologia que vai tornar isso possível são NFTs dentro desse contexto de Web3. Então, a tecnologia, né, ela acaba sendo um meio e não um fim. E outra coisa importante, né, é muito interessante todas as possibilidades dentro desse contexto, até também do metaverso, mas algo que é importante falar é que se é algo que você consegue fazer sem precisar de NFT, de um ambiente de metaverso, se você consegue fazer isso, se você consegue entregar uma experiência e atingir esse objetivo sem precisar disso, então não tem por que você fazer na Web3. Faz normal, se já dá certo, não precisa tentar fazer dessa forma. A Web3 ela tenta proporcionar oportunidades para você fazer algo que ainda não é possível fazer dentro das tecnologias atuais, dentro dessa Web2, assim por se dizer. E aí sempre olhar aí para essa estratégia de médio a longo prazo, como é algo mais voltado para a inovação também. Vou beber uma aguinha aqui. E aí é importante falar por que as marcas estão explorando a Web3, né? O que tem sido levado em consideração quando as empresas pré-Web3 decidem explorar esse novo contexto. E aqui é muito da pesquisa que eu desenvolvi durante o meu mestrado, enfim, interagimos com diversos cases, conversamos com pessoas aí liderando esse tema no mundo todo, e o interessante dessa pesquisa foi entender por que essas marcas elas estão cada vez mais investindo não só dinheiro, mas também tempo e equipe para entender esse contexto. E a gente tem dentro da parte de gaming, então gaming tem pavimentado esse caminho, a gente tem também essa evolução cultural, a gente tem um hype e a parte de inovação. Vou explicar cada um desses motivadores e o que eu penso sobre cada um desses motivadores também. Quando eu falo de gaming pavimentando o caminho, é interessante trazer esse paralelo na criação do Ethereum. Um dos criadores do Ethereum, que é o Vitalik Buterin, ele criou essa plataforma de blockchain porque ele, entre um dos motivos, é porque ele jogava World of Warcraft, um jogo aí um jogo online, e ele, enfim, colocava muito tempo nesse jogo para desenvolver toda a sua trajetória no jogo, para adquirir os itens e tal. E aí, no final, quando ele cansou de jogar, ele não conseguia transferir todo esse tempo que ele investiu para outra pessoa. Ele não conseguia vender, ele não tinha ownership sobre o tempo que ele colocou para desenvolver essa trajetória dentro do jogo. Então, pensando nisso, e se existisse um sistema
onde você conseguir, por exemplo, dentro da parte de game, você conseguisse evoluir seus personagens, enfim, adquirir coisas novas, mas se você quisesse transferir isso para alguém, você poderia, porque você tem a ownership disso. Então, é isso que o Ethereum e outros sistemas, outros ecossistemas de blockchain oferecem, né? E, obviamente, a indústria de games aí trouxe os mundos virtuais, com baixo ou alto nível de imersão. Né? E esses mundos virtuais aí são os incipientes do metaverso. E dentro disso, hoje a gente sabe que a indústria de games é maior, enfim, a principal é do entretenimento, é maior que a indústria da música e do cinema juntas. Então a gente tem uma audiência imensa, crescente, com alto engajamento. Então a indústria de games já é uma realidade para os negócios hoje em dia. E a próxima evolução disso dentro da indústria de games é começar a utilizar sistemas de Web3, começar a utilizar NFTs. Então, as empresas que já investem em games, em ativações de marcas, em ambientes de jogos, por exemplo, já estão olhando para a Web3 sabendo disso, né? Eles começam a entender um pouco mais sobre isso. A Rockstar, que é uma das desenvolvedoras aí do GTA, que é um jogo muito famoso, já anunciou que vai integrar sistemas de Web3 no próximo jogo que eles estão desenvolvendo. Outras desenvolvedoras também estão fazendo o mesmo. Então, é importante que as marcas já estejam preparadas para isso. Então, a expectativa das marcas é sempre ter uma ativação, ganhar awareness, né? E ganhar também a experiência dentro desse contexto. Puxando isso, tem a questão da evolução cultural. Então, a sociedade tem emergindo aí à medida que a primeira geração nativa digital, eu faço parte da primeira geração de nativos digitais, a gente está envelhecendo, então eu estou envelhecendo também, e hoje eu converso com, enfim, adolescentes aí de 15 anos que a gente troca uma ideia com eles e explode a cabeça, porque o pessoal já está pensando muito à frente, já tem muita ideia que a gente nunca imaginou assim. Então, porque isso já faz parte do dia a dia dessas novas gerações. Se eu cresci aí dentro da internet, já utilizando a internet, essas novas gerações elas já cresceram utilizando o celular. Então, isso também é muito importante a gente saber que isso evoca, né, esse sentimento de cultura em constante evolução, e aí as marcas precisam estar preparadas para isso. Hoje, uma das principais ferramentas para interagir entre comunidades na Web3 é o Discord. E o Discord ele foi criado, assim, ele é muito utilizado também por pessoas aí dentro que interagem dentro de games, né, jogando os games. E é uma cultura completamente diferente do que a gente fala de um WhatsApp, por exemplo, de um Telegram. Então, isso já mostra também um pouquinho dessa evolução e as marcas precisam entender isso, por isso que elas estão experimentando disso. E aí o outcome é conquistar e engajar novas audiências, tornar a marca mais contemporânea, quando as marcas elas começam a entender isso e começam a investir. E eu divido aí, então, essas empresas Web3 native, né? Então, empresas nativas da Web3 e empresas pré-Web3, né? Porque as comunidades, as marcas são diferentes. Um exemplo de empresa Web3 native, né? Nativos da Web3. Uma empresa chama Artifact, que foi adquirida pela Nike, por exemplo. Tem uma marca bem famosa, enfim, vocês devem ter acompanhado algumas coisas sobre essa empresa. Eles são nativos da Web3, porque eles começaram a criar soluções para Web3, coleções de NFT, tecnologia regenerativa para esses itens que eles vendiam. E a Nike olhou para isso e falou assim, pô, tá aí a próxima oportunidade para da gente ser relevante no longo prazo, né? No médio prazo também, mas no longo prazo, para a gente já se posicionar aí. Então, a Nike adquiriu essa empresa e hoje, enfim, eles estão criando coisas incríveis que, se vocês não ouviram falar, muito provavelmente, em questão de tempo, vocês vão ver o que eles estão construindo, porque realmente é incrível, assim. E aí, a Nike sendo uma marca pré-Web3, ela precisou entender isso para adquirir essa empresa, mas as marcas pré-Web3, elas podem investir em aquisição, elas podem investir em colaboração, elas podem simplesmente ter contato com esses novos ambientes para tentar se tornarem mais relevantes.
Tem a questão do FOMO e do hype, que eu acredito que o perigo mora aí, né? A gente tem muita empresa ainda, como é natural, né, dentro desse contexto, tentando lançar soluções ou tentar lançar uma coleção NFT, por exemplo, só para ganhar um hype, para sair na mídia, por exemplo, que aí você vai ganhar um awareness, e isso é natural, mas olhando assim para uma estratégia apenas por viralização, isso, na verdade, é um perigo, porque se você está abordando essas novas comunidades, né, dentro da Web3 de uma forma errada, sua marca pode acabar ficando manchada dentro desse contexto. Então, isso é importante levar em consideração. A gente tem alguns exemplos. Vou dar um exemplo, por exemplo, da Diesel, é um caso. Eles lançaram também uma coleção, várias marcas de moda estavam fazendo isso, e a Diesel lançou uma coleção, mas não tinha uma utilidade por trás dessa coleção de NFT, não tinha um porquê dessa coleção ser lançada. E a comunidade recebeu isso muito mal. E para reaver toda essa imagem dentro desse novo contexto, vai levar muito mais esforço da empresa. Então, por isso que é importante entender antes de sair fazendo as coisas. Testar pequeno, entender um pouco e testar e receber algo de troca. Então, isso é muito importante. E aí, por final, a parte de inovação, que eu acho que acredito é o must, né? O que todas as empresas precisariam estar fazendo, que é reconhecer essa tecnologia como meio e ter uma abordagem mais estratégica para a Web3. Então, olhar para a Web3 com o objetivo de gerar uma vantagem competitiva no médio e no longo prazo. Tem várias empresas que já estão fazendo isso. Eu citei a Nike, por exemplo, ela começou a olhar com isso de uma forma mais estratégica, até porque a aquisição da Artifact foi algo bem estratégico, que já está gerando resultado. A gente tem a Gucci, por exemplo, que tem uma equipe interna 100% voltada para explorar as potencialidades da Web3 e do metaverso de uma forma genuína, né, com respeito pela comunidade, e se colocando numa posição de aprendizado. E ao final também vou falar sobre alguns cases que eu tenho conversado ultimamente. Dentro disso, a gente tem os fundamentos do marketing na Web3, e quando eu falo de marketing, obviamente eu sou um profissional de marketing, então eu estou falando que, como que você vai para a comunidade, como você lança produtos, como que você vende seu produto, vende sua solução, e você lança também negócios dentro desse contexto. Mas o que é importante é saber esses conceitos, porque se você trabalha com dados, com Big Data, você começa a ter vários fatores que na verdade, precisam de dados para gerar inteligência para o marketing. Então, é importante saber de tudo isso. E esses fundamentos, né, na verdade, eles também são fundamentos das comunidades dentro da Web3. Então, o que se difere do marketing tradicional e do marketing nesse novo contexto. E aí é o que as empresas precisam levar em consideração para ter mais chance de sucesso. Eu não estou falando que se uma empresa seguir tudo que está aqui, basicamente vai ter sucesso. Obviamente não é o único fator, certo? Mas tem muito mais chance de ter sucesso, porque essas são umas das bases aí desse novo contexto da Web3. E a majoritário, né, dentro disso é o conceito de comunidades. Estou falando muito sobre comunidade, né, porque realmente essas comunidades Web3 elas são o principal fator para definir o sucesso ou não de um projeto, né? Então, no marketing, a gente tem esse conceito de go-to-market, quando você tem um produto, quando você tem uma campanha, quando você vai lançar uma nova marca, você precisa fazer o seu plano de go-to-market. E quando você está na Web3, na verdade, primeiro você precisa fazer um conceito de go-to-community, porque antes de você ter até mesmo um produto, a ideia é você construir uma comunidade primeiro. Então, você construir essa sua comunidade e depois você pensa no produto de fato. Obviamente, você já pode ter um produto e construir sua comunidade em cima disso. Mas para lançar, você já precisa ter essa sua comunidade mais engajada, fazendo parcerias também com outras comunidades e assim por diante. Um exemplo, por exemplo, eu vou falar mais na frente, né, sobre esse case, mas o Bored Ape, que todo mundo fala, mas essa foto do macaquinho aí, por que foi vendida por tanto e assim por diante? Na verdade é porque eles construíram uma comunidade tão forte, mas tão forte,
que hoje eles estão lançando produtos e projetos em cima disso, e assim, coisa bem tecnológica mesmo, que esses projetos e o valor dessa comunidade, o engajamento dessa comunidade, ele já é tão alto que as pessoas precisam pagar um valor muito alto para fazer parte disso e para ter os direitos também sobre essa marca, assim por se dizer, né? Então, por isso que é importante construir essa comunidade primeiro. O Bored Ape, quando foi criado, era apenas uma coleção de NFT, mas na verdade essa coleção de NFT estava juntando pessoas para essa comunidade olhando para o futuro. Depois que já tinha essas pessoas engajadas e acreditando nessa comunidade, eles começaram a criar os produtos, os projetos. Enfim, hoje eles têm uma própria plataforma, o Otherside, que é um metaverso deles. Tem também uma DAO, tem um token deles, então estão construindo coisas incríveis também com essa comunidade. E a ideia também é integrar comunidades existentes, né? Então são desafios. Como, por exemplo, a Nike e a Gucci, os exemplos que eu já trouxe, a ideia seria pegar a comunidade já existente da Nike. Então, antes de existir o Web3, tinham pessoas muito fãs de Nike, né? Enfim, até no século passado já tinham pessoas muito fãs de Nike, desde do crescimento assim, da empresa. Essas comunidades já existiam no mundo até físico. Então, como integrar essas comunidades do mundo físico para esse novo contexto e também como abordar novas comunidades dentro desse contexto, né? Então, esse é um desafio. Então, você pode fazer isso através de parcerias, mas principalmente através de educação. Então, educando os consumidores que você já tem, os fãs da sua marca, com relação a esse novo ambiente. E também você pode criar do zero. Então, a GQ, por exemplo, uma revista aí da Condé Nast. Eles não criaram nenhum projeto NFT ainda ou nenhum outro projeto voltado para Web3, mas eles já têm um server no Discord, onde a comunidade já está sendo criada e muito provavelmente no futuro eles vão lançar alguma coisa para essa comunidade, fazer esse projeto de go-to-market. Então, nesse contexto, a comunidade ela é parte essencial aí do brand equity, então desse valor da marca, né? Se na Web3 você está tentando posicionar sua marca para Web3 e você não tem uma comunidade forte, uma comunidade engajada, então sua marca ela é desvalorizada. Então isso é muito importante. Por isso que criadores de conteúdo, vocês estão acompanhando muitos criadores de conteúdo fazendo essa transição para Web3. Por quê? Porque eles já têm uma comunidade engajada, mesmo que fora da Web3. Então, tem influencers que já têm ali seus milhões de seguidores, suas centenas de milhões de seguidores, que eles estão tentando fazer essa ponte para a Web3, onde eles podem ter mais ownership desse conteúdo que eles geram, porque é muito mais fácil quando você tem essa comunidade já criada. E a gente tem essa questão da ownership, que eu já falei, fazendo essa transição aí da creator economy para ownership economy, porque isso, para quem gosta aí de propriedade intelectual, enfim, de parte de legislação, isso é um prato cheio, para quem quiser saber mais e pesquisar mais, porque eu usei o exemplo do Bored Ape, por exemplo, dos macaquinhos, né? Que eu gosto de usar como exemplo porque é o exemplo que o pessoal conhece mais, quem não está dentro desse mundo. O que acontece também? Por que é tão caro? Porque a partir do momento que você tem um Bored Ape, você tem um direito de utilização de imagem daquele macaquinho, daquele Bored Ape. Então, por exemplo, hoje você tem o Eminem e o Snoop Dogg fazendo um videoclipe onde eles usam o Bored Ape para interagir dentro do videoclipe. O que isso traz de valor para a marca, se você faz parte dessa comunidade? Isso, assim, traz um valor imenso. Então, o quanto você pagaria para ser sócio de uma marca que tem exposição gratuita num VMA, por exemplo? Pagaria muito. Então, se você tem um Bored Ape, você tem acesso a isso, você tem participação dentro dessa marca, entendeu? Por isso que acaba sendo caro. E você tem o direito de utilização dessa propriedade intelectual. Então, hoje você tem empresas de bebida alcoólica, por exemplo, comprando um Bored Ape, né, um NFT, para utilizar aquele macaquinho como garoto propaganda da bebida alcoólica, por exemplo. Você tem uma liga de futebol trazendo também um Bored Ape para ser a imagem virtual dessa liga.
Então, tem várias campanhas dentro do mundo do marketing que você consegue fazer com essa nova propriedade intelectual. Então, isso é muito bacana. Gosto sempre de usar essa, para quem gosta de música, né? Tem a banda, né, Gorillaz, que são personagens virtuais, né? Imagina se você pudesse ter participação no Gorillaz, né? Imagina se tivesse lá no início tivesse uma coleção NFT do Gorillaz, você tinha acesso a dos integrantes da banda. E isso assim é incrível, né? Quando você começa a explorar essas possibilidades. E isso empodera a comunidade, né? Você tem o tempo de engajamento, você tem a recompensa. Então, eu falei, esse daqui é o Agmi United, que é aquele projeto que eu falei que você tem um NFT e você consegue votar no time, fazer parte da gestão do time. Você acaba também investindo o seu tempo e seu engajamento. Então, pô, eu faço parte desse ecossistema, eu vou interagir aqui, eu vou dedicar meu tempo para fazer com que essa empresa, né, essa marca, ela cresça, ela tenha uma performance muito boa, porque eu sou dono disso também. Então, vamos olhando assim no longo prazo, se esse time for para a primeira divisão do futebol inglês, você vai ter participação nisso, né? Então, isso também é muito legal, você ver esse tipo de recompensa. Pode ser uma recompensa financeira, mas no final do dia também uma recompensa até ali de reconhecimento, de achievement, né, de você conquistou isso também faz muito sentido. Um exemplo bem legal também é no mercado de perfumaria. Tem uma empresa chamada Rook Perfumes, é uma empresa bem pequena, mas eles criaram uma DAO, né, essa organização descentralizada, para quem se interessasse por perfumaria. Não precisava ter nenhum conhecimento, e as pessoas que entraram nessa DAO por meio de um NFT também, elas adquiriram, na verdade, um curso, uma formação sobre perfumaria, tiveram toda essa educação nessa parte, e aí, em um determinado momento, eles se reuniram para criar um perfume. E aí, todo mundo envolvido dentro dessa DAO criou o perfume junto. E esse perfume ele foi lançado oficialmente, né? O perfume ele existe, e todo mundo que fez parte dessa DAO, que faz parte dessa DAO, tem participação sobre as vendas desse perfume. Então, acho que isso é incrível, assim, essas possibilidades que a gente começa a trabalhar dentro do ownership. A gente tem a parte de tokenização, né? Que você precisa entender que o token é uma ferramenta de dar esse ownership. Eu falei muito sobre NFTs, mas tem também tokens regulares, criptomoedas. Isso faz parte também desse contexto da Web3, dos fundamentos do marketing. E aí você acaba entendendo, né, quando você tem um NFT, uma NFT, quando você tem um token específico, quando você tem uma criptomoeda, você está fazendo parte aí de uma comunidade a partir do momento que você começa a se envolver mais. E qual é o valor disso, né? Qual é o valor desse token, né? Qual é o valor de ter um token do seu time do coração, por exemplo? Qual é o valor de ter um NFT de um projeto que você acredita? Então, se vale muito para você, você acaba investindo mais nisso, certo? É importante trazer o contexto de storytelling e utilidade. Como eu falei, alguns projetos acabaram meio que fracassando porque também não tinha uma utilidade por trás. Então, se você está tentando entender sobre se lançar uma solução, você precisa ter um storytelling e tentar trazer uma utilidade também para esse seu projeto. Como eu falei do Starbucks, né? Eles estão lançando esse programa aí de fidelidade e tem uma utilidade dentro do NFT. Qual que é? É realmente fazer parte do programa de fidelidade e ganhar benefícios por conta disso. Tem um projeto, né, uma marca aí, Web3 Native, chama Party Degenerates. Se você tem um ownership desse NFT, dessa coleção, você pode ir para diversas festas, enfim, baladas, eventos no mundo todo. Você não pega fila, você não paga entrada, você tem direito, enfim, a trazer um champanhe, por exemplo, e você não precisa pagar, porque você é membro dessa comunidade. Então, isso é uma utilidade muito bacana para quem faz parte desse tipo de estilo de vida, para quem se interessa por isso. Então, se você está pensando em lançar alguma coisa para a Web3, se você é uma marca marca mais tradicional e pensa em entrar nisso, é importante também pensar qual é a utilidade que vai ser trabalhada dentro desse projeto. E aí, na questão de teste e aprendizados, né, isso também é muito relevante, você ter esse mindset de testar e aprender e saber como aprender. Então, a Gucci, que eu falei, eles começaram testando projetos pequenos dentro da comunidade pequena que eles tinham,
foram aprendendo, foram evoluindo, até que eles começaram a fazer parcerias com marcas da Web3. Eles erraram em algumas, acertaram em outras. Hoje eles já têm uma estratégia mais sólida com relação a isso. Até porque você tem diversas plataformas e diferentes canais que eu vou mostrar também mais para o final. Então, você pode testar cada uma dessas plataformas e cada um desses canais e analisar os resultados, dependendo como for, né? Aqui são um poucos desses canais e plataformas que eu mencionei. Enfim, quando falo de metaverso, tem vários metaversos, assim por se dizer. Tem uma visão de ter um metaverso ser uma só coisa, onde todos esses players eles são interligados, mas ainda assim a gente tem plataformas mais ainda centralizadas, como Roblox, como o próprio Fortnite. Mas aqui, quando a gente fala dessa estratégia, né, para marketing, as empresas precisam saber o que testar e como acessar o resultado dentro desses testes. Então, eu posso lançar uma ativação de marca dentro do sandbox. Qual que é o objetivo? Qual que é o resultado esperado? Qual que foi o resultado que a gente atingiu? E deu certo, beleza, vamos escalar esse tipo de atividade. Eu posso tentar fazer uma parceria com alguma marca nativa aí da Web3. Vamos testar um canal do Discord? Beleza, vamos criar um canal do Discord para começar a interagir com a comunidade, para entender. Então, isso é muito importante, trazer esse tipo de teste, tanto em termos de canais, como em termos também de plataformas. Aqui, 3 exemplos de mercado, né, bem recentes, até caminhando para o final aí da minha apresentação. Um exemplo da Lamborghini, eles começaram um projeto aí mais voltado para a parte de esportes e de gaming, e eles viram que dentro dessa abordagem que eles estão fazendo, a Web3 também entrava nisso. Então, hoje, eles já têm uma estratégia mais sólida, mas quando eles começaram com o primeiro projeto, eles olharam assim, vamos olhar para o nosso cliente atual, que são as pessoas que, na verdade, podem comprar uma Lamborghini, que é algo bem limitado, certo? Então, eles fizeram eles lançaram um NFT atrelado a um carro, né? Então, teve um leilão, enfim, foi bem legal, mas não teve tanta exposição assim, conforme quanto eles imaginavam. E aí eles começaram a ver, na verdade, o Web3 como uma oportunidade de ativar um novo segmento de consumidores. Na verdade, são os consumidores que não têm ainda dinheiro para comprar uma Lamborghini, mas são fã da marca e ainda assim estariam dispostos a pagar muito dinheiro por alguma coisa da Lamborghini. Então, agora eles começaram a trabalhar umas coleções específicas para essas pessoas, para que, por exemplo, num futuro próximo, ao invés de você ter um Lamborghini real, você pelo menos tem a sua Lamborghini num jogo de videogame, por exemplo. Então, ao invés de ter no real, você tem a sua Lamborghini própria sua, que você adquiriu dentro desse jogo. A diferença de preço no momento, ela é bem diferente, principalmente se você está começando. Então, eles encontraram na Web3 uma oportunidade para ativar novos consumidores e para criar novos canais de receita com uma comunidade que eles já tinham. A Bulgari também vem entendendo esse tipo de movimento, mas uma dificuldade que eles têm hoje, e até muito importante para vocês que se interessam por essa parte de analytics, é que eles têm muito retorno em termos de awareness, eles têm muito retorno em termos de pessoas interagindo com a marca, mas eles não conseguem hoje mensurar resultados em termos de números, né? Então, quantas pessoas a gente atingiu com essa campanha voltada para a Web3, com esse projeto, com essa coleção NFT. Então, essa é uma intersecção bem bacana assim, de oportunidade de mercado, de ajudar essas marcas a ter qualidade nos dados, entender esses dados dentro da Web3. E a Lacoste também é um bom exemplo. Eles já fizeram um trabalho de base bem interessante para entender as comunidades, e quando eles lançaram a primeira coleção deles, eles já tinham utilidade por trás, que é ter acesso a itens digitais, enfim, para o metaverso, mas também, por exemplo, você tem desconto nas suas compras na Lacoste, por exemplo. Então, isso também é algo que faz muito sentido quando a gente fala nesse conceito de utilidade. Que é um framework bem rápido,
para testar marcas no metaverso dentro desse nível de centralização ou centralização. Como eu falei, tem vários canais, várias plataformas. Então, isso daqui é um framework que eu desenvolvi durante o meu mestrado, que já tem sido utilizado aí nos meus projetos e em alguns outros projetos também, onde você consegue mapear os canais e as plataformas que você vai testar. Então, aqui eu coloquei algumas ativações recentes para vocês verem como que isso fica dentro desse contexto. Aqui a gente tem um nível de experiência imersiva dentro do metaverso, assim por se dizer. Quando a gente fala de experiência imersiva, a gente pode ter desde um Discord, que é só um grupo, você interage por texto, e você tem até um nível mais alto de experiência imersiva. Pode ser um Oculus Quest, por exemplo, que você tem toda essa imersão num ambiente aí de realidade virtual. Aqui, a GQ, com o server no Discord, fica posicionado aqui. E a gente tem, por exemplo, o Rock in Rio fazendo ativação no Fortnite, então fica um pouco mais acima. Da mesma forma que você tem também um paralelo entre plataformas centralizadas e descentralizadas, onde pessoas podem criar ou não dentro da plataforma, não tem algo centralizado no meio. Dentro do Fortnite ainda é centralizado, então você precisa interagir com uma empresa que está ali diretamente responsável por aquele produto. Enquanto no ambiente descentralizado, você pode trabalhar com uma comunidade que vai co-criar junto com você. Então, aí, testando e posicionando dentro desse framework, você consegue falar assim, pô, a gente entendeu que as nossas ativações fazem mais sentido nesse canto superior direito, nesse canto superior esquerdo, ou a gente pode focar mais nessa parte do framework e deixar algumas ativações aqui e assim por diante. Falando de KPIs, para a gente finalizar, né? Dependendo do objetivo do projeto ou do negócio também, os KPIs eles acabam sendo bem semelhantes aos KPIs atuais de mercado e também alguns novos também, né? Então, por exemplo, você pode mensurar impressões, números de visitantes na sua ativação dentro do metaverso ou na sua página relacionada à coleção que você está lançando, as conversões, né? Então, qual que é o tamanho da sua comunidade? Se você está criando sua comunidade, quantas pessoas tem nela? Números de carteira, quando você vai adquirir um NFT, quando você vai adquirir uma criptomoeda, para fazer isso você precisa de uma carteira, né, para ter acesso a isso. Então, quais são o número de carteira dentro dessa comunidade? Quantos são as vendas? A gente consegue ver retenção também. Quantos por cento é o engajamento dessa comunidade? Não adianta ter 100 mil pessoas e só 10 pessoas interagem com a comunidade. Como que você consegue também fazer esse upsell? Então, pessoas que dão dentro da comunidade que começam a adquirir novos produtos, novas soluções que você está trazendo. E, obviamente, KPIs financeiros, né? Qual foi a receita direta gerada com o projeto, com esse lançamento, com essa campanha? Quanto foi o volume movimentado? Quando a gente está falando de uma coleção NFT, também é interessante mencionar qual que é o floor price e o current price. Então, por exemplo, o Bored Ape, que eu mencionei bastante aqui, quando ele foi lançado a um valor de $200, por volta de $200. Então, no ano passado, quando a coleção foi lançada, quem acreditou, quem quis fazer parte dessa comunidade, pagou ali $200 para fazer parte disso. Hoje, enfim, a gente já sabe quanto que as pessoas pagam para fazer parte dessa comunidade. Então, isso é importante de mencionar também. Tudo isso é novo em marketing? Então, essa pergunta, né? E a minha resposta, né, com base nessa experiência, é que muitas dessas coisas são novas, mas também muitas também não são. Se a gente olhar lá para o começo da teoria de marketing sobre produto, praça, preço, promoção, a gente consegue ver um produto, uma praça, um preço, essas estratégias para promover essas soluções dentro disso. Obviamente não é só isso, mas você consegue aplicar ainda um pouquinho desses conceitos, né? É claro que entendendo os fundamentos que eu mostrei atrás. Quando a gente fala de comunidades de marca, que é muito importante para a Web3, isso começou a ser assim, estudado e trabalhado em termos de projeto estratégico para marketing no começo do século, ali em 2001, com esse projeto aí do Muniz Joguin também. Marketing cultural e marcas icônicas
também foi ali em 2004, também foi investigado pelo próprio Muniz Jobim, também pelo Holt, que foram pesquisadores e são consultores hoje bem conceituados na parte de marketing. Então, tudo isso já foi começar a trabalhar lá atrás. Hoje, dentro do Web3, é um contexto de muito mais desenvolvimento, obviamente, mas são bases que a gente consegue aplicar, até porque o marketing é vivo, né? Takeaways, para a gente finalizar. Então, como eu falei, o aprendizado é constante e mútuo. Sempre faça a sua própria pesquisa. Gostou, algo se interessou por algo que eu falei, vai a fundo, pode entrar em contato comigo, a gente bate um papo. Também tem muitas pessoas aí para acompanhar. Teste e aprendizagem. A tecnologia sempre aí como um meio e não como um fim. E a Web3 ali olhada como um movimento estratégico, também o metaverso. Os principais drivers, a parte de gaming, evolução cultural, a inovação e um red flag aí para quando você faz algo só pensando no hype. Isso pode não ser legal aí no futuro. E os fundamentos do marketing na Web3 e desse contexto o conceito de comunidade, ownership, tokenização, storytelling, utilidades e teste de aprendizados. Algumas recomendações finais. Para quem gosta aí pode tirar print da tela, mas para quem gosta aí de dados, convido vocês a entenderem e conhecer a Metrics DAO. Para quem gosta de análise de dados dentro do Web3, eles são bem legais aí que eles estão construindo. Moonblock Database tem vários dados aí sobre o mercado para que vocês possam testar, também fazer algumas avaliações. Insight Hacks, Metaverse Directory, também é um link onde você tem várias pesquisas sobre metaverso, Web3. Aqui alguns livros, próprio paper que eu desenvolvi, mas se vocês querem saber mais sobre isso, super recomendo vocês lerem esses livros. Alguns podcasts também para que vocês possam aprender mais. Entre em contato comigo, enfim, como eu falei, aqui está meu LinkedIn. Tem muitas pessoas no Brasil construindo. Eu tenho tentado trazer um pouquinho desse esforço de educação, mas o Brasil ele é muito bom em ter talentos, né? Em trazer talentos. E quando a gente olha para o Web3, você pode ter certeza nos grandes players no mundo sempre vai ter um brasileiro lá. Então, hoje tem um cara que eu admiro muito, vocês podem seguir também, consultor para grandes marcas, que é o Diego Borgo. Tem também no Brasil um dos diretores aí de uma plataforma chama Socio.com, que é o Felipe Ribeiro, também um cara super legal para que vocês sigam aí no LinkedIn. Muito brasileiro bom, muito conteúdo em português também. Então a gente está tentando fazer esse esforço para educar aí o mercado. Então fiquem à vontade para se conectar comigo. Obrigado mais uma vez, Ariane e professora Alessandra. Que bom, Thiago. Ei, Ari, cadê você? Ari! Aqui. Oh, coisa boa! Thiago, vamos combinar, hein, professora? Até informação sobre metadados para a área de analytics, o nosso convidado de hoje trouxe, hein? Incrível. É um ambiente que a gente está aprendendo, não é? E vamos ter que cada vez ficar melhor. Aprendizado constante. Aprendizado constante, isso aí. O que eu acho isso daí algo interessantíssimo. Thiago, você traz aí algumas informações bem interessantes, bastante termo em inglês, e aí, assim, o povo, coitado, deve ter sofrido aqui, mas, assim, é bom para treinar, essa coisa buzzword, hype, esse negócio aí, já vou dizendo, fazendo glossário, buzzword, são as palavrinhas da moda, né? Hype, é a coisa moda. Então, a empresa vai lá e fala, deixa eu fazer uma salinha de metaverso, mas o cara, como mesmo o Thiago já contou esses dias aí pra gente, o cara de marketing da empresa nem sabe que a empresa tem uma sala no metaverso. Aí você olha e fala assim, aí mostra mesmo que o negócio é hype. Aí, então, vamos lá, vamos fazer as coisas educando, e a gente precisa de educar, e para isso, traga os seus colaboradores para o LabData, fazer o curso, nós vamos ter o curso agora, que começa, não é, professora? Agora no mês de novembro, no dia 7. Então, assim, traga os seus colaboradores, traga as pessoas da sua companhia para entender melhor e mais sobre metaverso, para que você não entre nessa jogadinha de parecer, sabe, hype, parecer modinha.
traga uma consciência, explique o que é o Web3, que nem o Thiago trouxe aqui para a gente, explicar da onde vem toda essa coisa do metaverso, da onde vem, como é que é isso, o que é um blockchain, o que é uma NFT, sabe, entender as coisas, porque aí você pode usá-las como ferramenta. Então, venha fazer o curso, o Thiago está no nosso grupo de professores, né, junto com o Renan, que vai ser a nossa próxima palestra. Professora, alguma última consideração? Sim, vocês querem fazer alguma pergunta para ele? O pessoal Essa é uma aqui boa fala. Essa é uma excelente fala, hein? Peraí, Thiago, vamos ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Façam. Só relembrando aqui, lembretinhos. Nós passamos um forms agora, então, por favor, não esquece de preencher para que vocês tenham um certificado de participação, né? Todo o nosso festival ele é gratuito, foi gratuito até agora, é o último dia, e todo mundo pode ter um certificado de participação aí. Então, quem quiser ter o certificado, não esqueça de preencher, por gentileza. Outro ponto importante, hoje é o último dia, e durante este festival, quem participou de pelo menos uma palestra, pelo menos uma live, tiveram muitas, vai concorrer a uma bolsa de estudo. Lembram disso? Tem um curso de Analytics de 8 horas, são 50 vagas, 50 bolsas serão disponibilizadas aqui. Esse é o mês da ciência. Eu também quero, não sabia disso, ninguém me avisou. Aí, você é muito errado, eu também quero, sensacional. A bolsa já é tua, então são 50 bolsas, esse é o mês da ciência e tecnologia. Então, quem quiser, não esqueça, preenche lá na nossa LP que você gostaria de concorrer. São 50 vagas, tá bom? Então, só lembrando disso, não esquece, é o último, porque eu sei que tem gente que está aqui que ainda não preencheu, hein, pessoal? Então, último minuto, perguntas, façam aqui que a professora Ariane vai filtrar e perguntar para ele. Perguntas. Façam agora o calem-se para sempre. Parabéns. Só tem parabéns, tá, Thiago? Assim, ó, pronto, show, Thiago. muito bom conteúdo, parabéns! Palestra sensacional, Thiago! Eu quero fazer pergunta, Ana. Thiago, você aí no velho continente, analisando a Ásia e os Estados Unidos, como você vê a posição do Brasil? Estamos no páreo ou largamos atrás? Acho que é uma pergunta bem interessante. Acho que a gente até já chegou a conversar sobre isso, né, Ariane? Mas o que eu trago novamente é que, em termos de talentos, eu acho que a gente já larga na frente. Porque quando a gente olha, enfim, para a Ásia, para Estados Unidos, para a Europa, sempre vai ter um brasileiro, tipo, trabalhando aí nessas empresas. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é construir mais dentro do próprio Brasil mesmo, esse tipo de solução. E assim, de novo, tem projetos incríveis dentro do Brasil. Tem o Caio, o Gabriel, o pessoal da Lynx Studios, por exemplo, são uma plataforma aí em que, enfim, eles desenvolvem vários projetos, são lá do Rio de Janeiro, tem algumas coleções de NFTs também dentro do Brasil, tem para quem gosta assim, de conteúdo também, tem um pessoal da The Block Point, que tem uma newsletter para educar sobre o Web3 também. Então, assim, são pessoas que já estão construindo dentro do Brasil. Obviamente, acho que tem muito disso que você até mesmo mencionou, né, Ariane? Da questão das palavras em inglês, dos conceitos, para a gente entender tudo isso. Mas, em termos de talento, a gente tem tudo para ser uma das referências. A gente já é, em termos de talento, uma das referências, né? Agora a gente só precisa começar também a tomar mais corpo aí dentro do Brasil. O pessoal da Dux Cripto também está fazendo um trabalho excelente aí no Brasil. Luiz Otávio, enfim. Tem muita gente já construindo. Acho que é mais tomar forma mesmo, juntar todo mundo, toda essa galera que já estão se juntando para ganhar esse corpo e aí, enfim, exportar também nossas soluções de dentro do Brasil. E não só exportar talento, né? Exportar também a tecnologia. Muito sensacional. A Ana falou que queria fazer uma pergunta. Tinha a Ana aqui. O caldinho também, né, Ari? Só um pontinho, que ele falou no começo que ainda tudo é muito novo para essa área, e pelo que eu entendi, ainda não temos ainda muitos monstros sagrados. Precisa engrossar o caldo, né? Exato. Fazer massa crítica, que isso é importante, grupo de estudo, massa crítica, para conseguir mais rápido. Ótimo. Tá contigo, a Ana Jaskensku. Ana, desculpa, mas Cox.
Ana Cox, ela quer fazer uma perguntinha, mas ela não fez a perguntinha. Ana, você gostaria de fazer a sua perguntinha? Faça agora. Ou cale-se para sempre. Porque ela disse que queria fazer uma pergunta. Ana Cox, faça a perguntinha. Como ela que é uma fala o sobrenome dela? do Labdata, ela é uma professora do Labdata. E como é que é o sobrenome dela, profa? Não sei, eu chamo ela de Ana Cox. Ana Cox, porque esse sobrenome aqui tá bonito, hein? Queria até aprender que ela falasse para mim como é que fala, mas enfim. Bom, ela disse que queria, mas acho que provavelmente deve ser a mesma pergunta que já foi feita, porque ele fez bem prontinha, assim, uma pergunta bem completona, né? E é isso. Acho que é para a gente pode ir seguindo o rumo aqui. Tiago, aí que horas são agora? Só para que o nosso grupo entenda o quanto você está comprometido com o Brasil e com o crescimento dos brasileiros. Fala para mim. 1h21. Agora é 1h22. 1h21 da noite, AM, tá bem? Só para vocês entenderem quanto essa criatura está comprometida com a melhora dos profissionais brasileiros, tá bem? E aqui com o nosso uma grupo. Pergunta, Ariane, uma pergunta. Eu vi o Marco. A Ana Cox está digitando. Anda logo, Ana Cox. Vai, pronto. O Marcos fez a pergunta. Qual é o maior desafio hoje para a adoção da Web3 dentro dos ambientes corporativos? Vamos ver. Uma boa pergunta, hein? Ótima pergunta. É algo que eu tento também desvendar dentro dos projetos que eu tenho trabalhado, né, com essas empresas mais tradicionais. Eu vou falar que o principal fator é a questão da aversão a risco, né? Que quando a empresa ela tem uma estratégia de inovação por trás, ela começa a olhar para a Web3 assim, como um dos fatores para puxar essa inovação, mas ainda assim é um risco, né? Aquilo que eu falei, é incipiente, tudo é muito novo. Então, é perigoso você fazer isso de algo errado, você errar a mão, né? Então, quando a gente fala das empresas, dentro disso, às vezes ela tem essa questão da aversão a risco, de tentar fazer algo que vai dar errado. E aí é por isso que eu sempre falo que é interessante ter essa posição de constante aprendizado. Acho que é importante isso que você falou, professora Alessandra, de massa crítica, né? A partir que as empresas começam a entender, começam a fazer parte desses think tanks, entender com essas pessoas que estão construindo, desmistificar o que são essas tecnologias, acho que isso é muito importante. Então, esse é um desafio, ter essa versão a risco, mas eu também entendo, porque você construiu sua empresa até aqui, você não vai simplesmente jogar sua empresa para uma comunidade nova e dar acesso e ownership para sua marca, para essa comunidade, né? Então, você precisa entender todas essas tecnologias. Na verdade, né, um dos desafios também é se a empresa não está voltada para a inovação, que ainda é os desafios da inovação corporativa, né? Tem muita empresa que não está olhando para a inovação, que ainda tem esse mindset um pouco mais estagnado. Isso também é um desafio. E aí, por final, ainda tem esse desafio de desmistificar realmente o que é o Web3. Tem muita gente, até empresa grande, assim, ainda falando que, repetindo esses discursos prontos que, por exemplo, NFTs é só uma imagem, né? É só um JPEG. Ou só um colecionável, né? Tipo, que cripto é uma scam, né? Tipo, é algo negativo. Não, na verdade, se a pessoa está tentando entender, ela vai saber que não é isso. Vai saber que toda tecnologia, o potencial por trás disso. Mas, obviamente, você precisa ter uma estratégia de inovação que vai suportar esse aprendizado dentro disso. Então, é isso. Eu fico feliz, assim, que, pelo menos, assim, nos últimos meses, esse ano, acho que foi muito importante. As empresas elas começaram a se abrir mais a essas conversas. Então, muito mais do que só começar a fazer coisas, eles estão falando assim, pô, Thiago, vamos conversar. A gente, tipo, essas pessoas que eu mencionei aqui também sei que estão trabalhando em projetos incríveis. Na Niftify também a gente está conversando com empresas assim que a gente nunca imaginou que ia estar conversando, porque eles estão interessados a ouvir e entender melhor. Então, acho que isso é um primeiro passo que é super importante. Fantástico. No final, a Ana fez uma pergunta muito parecida e aí ela fez outra. E aí eu achei a outra assim, muito sensacional, que foi quais são os skills, né? Seja hard ou soft,
necessários para que os profissionais sejam, para que o profissional seja da Web3, quer dizer, trabalhe, para que ele seja um profissional de Web3. Você tem essas informações? Eu posso falar um pouco do que tem sido a minha experiência também com as pessoas que eu tenho trabalhado, pessoas do meu time, o que tem feito a diferença também nos outros projetos que eu tenho acompanhado. Acho que o primeiro de tudo é curiosidade e acompanhada do senso crítico, porque você sempre vai descobrir algo novo, e só que esse algo novo também você precisa ter o senso crítico para saber se faz sentido ou não. Então isso é muito importante, você ser curioso, tá sempre querendo aprender todo dia, tipo, todo dia você vai ser, uma vez que você entra dentro disso, você vai ter que aprender muita coisa, então essa curiosidade é muito importante, mas ter esse senso crítico para filtrar o que é positivo e o que pode não fazer sentido, o que vai agregar valor e o que não vai agregar valor. A questão também da comunicação acho que é importante, e essa comunicação interpessoal também, né? Porque como tudo está sendo muito criado, você precisa fazer muita parceria, você precisa, às vezes você vai até precisar criar essa oportunidade. Então, você está na sua empresa hoje, não tem ninguém olhando para isso, muitas vezes você vai precisar, tipo, eu já vi gente fazendo isso, né? Conversar com o chefe para falar assim, ó, estou olhando para isso, posso ser o responsável sobre esse grupo de trabalho dentro da empresa? Então, você precisa meio que criar as oportunidades e também ir atrás desse tipo de parceria. Então, isso é muito importante também. Em termos de, isso é em termos de soft skills, né, algumas. Em termos de hard skills, enfim, depende da sua área, né, mas é muito importante, e isso é algo que eu, por exemplo, eu reconheço que é algo que ainda tem um certo gap. Como profissional de marketing, eu tenho que olhar para dados todos os dias, consigo interpretar esses dados, mas se eu tivesse um pouco mais desenvolvido, e estou indo atrás disso também, em termos de hard skills, como trabalhar um pouco mais a questão de desenvolvimento, para trabalhar melhor esses dados por conta própria, e as coisas serão um pouco mais rápidas. Então, se você tem um background aí como desenvolvedor e tem essa lógica de programação, acho que as coisas ficam muito mais fáceis. Então, essa é a Ana Cox, a professora advanced que fez a pergunta para você. Ela é olha, top de Big Data, inteligência artificial, ela manda muito bem. Fica a dica, se precisar, conecta com o LinkedIn e fala com a professora Ana Cox. Tá ótimo. Show de bola. Eu acho que aqui, então, eu adorei ter também conhecido a professora Ana Cox, por favor, agradeço. Eu vou me conectar com ela no LinkedIn, porque eu estou precisando disso também. Quem não está? Hoje, num mundo que é data-driven, quer dizer, guiado por dados, ou orientado por dados, quem não entende dados e quem não sabe analisar dados, está para trás, só na entrada, né? Então, essa é a grande questão também. Bom, o Júlio César fala, Tiago. Desculpa, Helena, só uma coisa que eu lembrei também, é meio clichê, mas é importante falar, trabalhei um tempo também em consultoria de RH e tal, mas inteligência emocional também é muito importante, até para você, como eu falei, tem muita informação nova todos os dias, então às vezes você fica meio imerso assim, pô, eu não estou acompanhando, eu estou perdendo uma oportunidade e tal. Então, você precisa saber também que, calma, as coisas estão sendo desenvolvidas. Então, quando as pessoas aí que estão ouvindo começarem a pesquisar mais, vão ver que tem muita coisa. Então, fica calmo que... aquilo que você chama daquele medo de ficar para trás, né? Fear of missing out. Que é esse medo de ficar para trás e não acompanhar essa evolução ou o que está acontecendo. Eu aproveito para, inclusive, acrescentar nisso que você falou, né, das questões dos soft skills. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, um matemático, programador de base, engenheiro, né, doutor em computação em matemática, e ele contava para mim que os problemas em hardware são mais difíceis, é difícil de acontecer. Quando acontece, queimou a placa-mãe, qualquer coisa assim. Mas os problemas relacionados a software, eles são os mais recorrentes, né? E aí eu disse, puxa vida, eu faço uma analogia, né? Assim também é com o ser humano. No hard skill, você já sabe que a pessoa sabe ou não sabe fazer. Ela já é técnico, não sabe. Agora, no soft skill,
é onde dá o problemão. A pessoa não sabe lidar de forma colaborativa, a pessoa não sabe lidar com esse espírito de liderança, ou, enfim, não sabe comunicar. E aí você vai tendo todos esses pequenos probleminhas que junto dão aí a mesma coisa que acontece e que emula o problema da máquina, sendo no hardware e no software, igualmente aqui. Bom, a Mila faz uma outra pergunta, parece que, Thiago, o pessoal gostou mesmo, cada resposta que você dá, parece que o povo vai ficando mais animado e a gente não pode deixar de responder aqui o grupo, que uma pergunta chama a outra, né? Então, vamos lá. Thiago, a Mila Matarazzo, ela faz uma pergunta aqui. Thiago, você acha... A Ana agradeceu, viu? A palestra, agradeceu, falou, já adicionou disso, inclusive você aqui. Thiago, você acha que as NFTs poderiam ser uma alternativa para a capitalização de marcas de empresas que ainda não negociam ações no mercado financeiro? E ela acrescenta, na sua visão, as empresas como Gucci, Dolce & Gabbana, com esses movimentos da Web3, elas têm gerado resultado de verdade para a marca, para o brand equity? Excelente pergunta. Acho que a primeira questão com relação à capitalização, eu vou falar duas aplicações. Primeiro falando que as utilidades para NFTs, como eu falei, são criadas novas utilidades, assim, todas as semanas tem empresas fazendo coisas novas com NFTs. Até um momento atrás não tinha, por exemplo, tickets para show, para ingresso para show por NFTs. Hoje já tem muitos casos com relação a isso. Com relação à capitalização e esse paralelo com negociação na bolsa, não é falar sobre NFTs, eu posso falar sobre tokens, por exemplo. Essa é uma ferramenta que já é muito utilizada, que começou a ser utilizada em 2000 até antes de 2018, aí teve um boom, depois teve um down do mercado, mas, por exemplo, hoje a Nifty-Fi, que é a empresa que eu trabalho, a gente tem um token, e no início a gente usou esse token como uma estratégia para fazer uma capitalização. Então, as pessoas que acreditavam no projeto podiam investir. Lembrando, fazendo um disclaimer, não estou fazendo nenhum tipo de recomendação financeira aqui, mas no início, quando acreditaram no projeto, compraram um token para que a gente pudesse ter esse capital para construir a empresa. Da mesma forma, outras empresas podem fazer isso antes de lançar e depois de lançar. Então, você pode lançar um token, aí tem todo o pessoal da economia, e para quem é da parte de economia, quem quiser estudar sobre tokenomics, que é um campo específico da economia para isso, acho que vale a pena, que é uma ferramenta para fazer essa capitalização. E aí você tem um paralelo de mercado mesmo, como se você tivesse uma ação em bolsa, só que na verdade é o seu token, que é muito volátil, muito mesmo. Dentro de NFTs, o que eu tenho visto muito é fazer o processo de crowdfunding por NFTs, até mesmo de funding de novas marcas. Então, vamos dar um exemplo, sei lá, você tem um projeto de causa animal, que é um projeto que eu invisto, por exemplo. Eles precisavam fazer um crowdfunding para lançar uma nova solução para ajudar cachorros de rua. Então, eles lançaram um NFT para isso. E aí, você adquiriu o NFT, eles tinham ali esse capital para fazer o projeto rolar, e aí você já fazia parte dessa comunidade. Eu acho que isso é bem legal. Não é só uma ferramenta de capitalização. Você está investindo, mas você já está construindo essa comunidade. Porque no final do dia, o que une essa comunidade que você está capitalizando em cima? É uma missão. Então, se você tem uma marca muito forte, que você sabe que tem pessoas dispostas a se unirem para você dentro dessa missão, acho que é relevante, se você puder entregar essa utilidade, você pode fazer esse crowdfunding, esse funding por meio de NFTs. Eu acho que tinha mais uma pergunta, certo? Ou não? Em cima disso. A pergunta, eu acho que você falou da NFT, e depois ela diz como que isso pode gerar brand equity. Boa, é isso. E aí, com relação ao brand equity, vai muito do que eu falei da questão de comunidade, né? Então, por exemplo, se hoje você tem uma marca que está fazendo algo na Web3, mas você não tem uma comunidade engajada, então isso acaba não agregando valor à sua marca. Se você já tem uma marca consolidada, como eu falei, tipo da Diesel,
e você faz um projeto que não é bem executado dentro do Web3, isso gera um impacto negativo para sua marca. Então, esse é um exemplo. Por mais que seja pequeno, ainda é um impacto negativo. A gente fala que o projeto flopou, né? Então, por isso que precisa entender muito bem. E da mesma forma, quando você faz projetos relevantes no Web3, você agrega valor para sua marca, tipo, um valor imenso. A Nike, por exemplo, já está gerando receita por meio da Artifact. No relatório para investidores deles, você vê lá, tipo, já está descrito as operações da Artifact, como que elas estão gerando valor para o negócio. Isso está agregando para a Nike como marca e como business. A Gucci, por exemplo, é uma marca super relevante, que continua relevante porque está super bem posicionada no metaverso, né? Na Web3. Então, isso também agrega valor para a marca. Então, acho que é um pouco do paralelo que a gente pode fazer. E assim, né, eles já estão gerando receita, não só por NFTs, mas, enfim, por ter uma utilidade de desconto, por exemplo. Então, tudo isso está atrelado, depende do objetivo da sua estratégia. Perfeito, Thiago, muito obrigada. Ele já está super cansado, ele precisa